Muito bem, de volta com o Painel Alagoas, entrevistando esse vereador eleito, muito carismático, e também faz parte de um movimento também muito forte da Igreja Católica. Isso, pastor. Nossa diretora esteve aqui no intervalo e titio, né? Titio, que mistério é esse que vocês têm no trabalho lá na Igreja Católica? Então, pastor, eu sou casado com a Bartira, minha esposa, que inclusive está aqui com a gente acompanhando. Rapaz. Nos acompanhando. E por conta disso... Está feliz porque ela hoje está aqui comigo? Demais. Assessorando é boa demais. Rapaz, ficou vermelho, hein? Então, pastor, por conta desse casamento, do sacramento do matrimônio, sim, a gente teve uma busca de caminhada junto à Igreja Católica e nós fazemos parte do Encontro de Casais com Cristo, que isso também trouxe outros tipos de movimento e outros braços da entidade, onde a gente também é tio do SEGME. E aí, por conta disso, a ligação com a Patrícia, porque nós somos tio da Duda, que é filha dela, que faz parte do movimento. Nós somos também casal da pastoral familiar, que é muito importante. E estamos nessa caminhada e isso tem trazido uma paz, tem trazido uma união na nossa família e tem trazido Deus para a nossa casa. Quais são os dias? Toda semana modifica de acordo com a condição de cada um, da possibilidade de se reunir, mas toda semana a gente tem uma reunião. Então vocês têm um grupo também no WhatsApp? Tem grupo de oração, tem grupo de WhatsApp, tem tudo. Bem organizado, né? Muito organizado. Então o homem cristão tomou a decisão de ser um pré-candidato até então, né? Do pré-candidato foi homologado na convenção, aí não é mais pré, tornou-se candidato. Para se tornar candidato, tem que apresentar propostas. Exato. Aí vamos agora para as propostas que serão colocadas em práticas. Será que em 4 anos tudo será colocado em prática? É muita coisa. São etapas, né? Tem que passar pelas comissões, né? Tudo isso. Vamos lá. Foram quantas propostas? Foram 5 propostas. Mais diversificadas, né? Diversificadas. Uma na área da saúde, 2 na área da educação, uma na área da regularização urbana e fundiária, e outra na área da causa animal. Então, eu vou começar, pastor, falando pela questão da saúde. Eu entendo, como eu já disse no outro bloco, que o PAN Salgadinho hoje, ele é o órgão que atende a toda a Maceió e às vezes até do interior. Mas a gente tem muita dificuldade por ser filas grandes, dificuldade de deslocamento, e hoje é um grande centro de exames especializados e consultas especializadas, onde a gente tem que diversificar isso. E a nossa proposta é fazer uma unidade no Benedito Bentes e outra na parte alta do tabuleiro. Com isso, a gente contempla toda aquela região e desafoga o Pão Salgadinho, dando melhores condições para a parte baixa e também não tem a dificuldade do deslocamento das pessoas, que às vezes saem 4, 5 horas da manhã para enfrentar uma fila, para pegar uma ficha, para marcar e ter que se deslocar de outra vez para ser atendido. Isso vai facilitar muito e é um projeto que eu quero levar para o próximo prefeito, para que ele analise com o seu corpo da saúde, do financeiro, a possibilidade de fazer essa descentralização para atender todo o Maceió na parte de saúde. Nessa questão, eu desejo que quem vencer seja feliz. Eu acredito que outros pares seus, né, também vão participar disso aí, na aprovação, né? É um projeto, exato, vai se tornar um projeto de lei para depois os pares pedirem vistas, essas coisas, passarem pelas comissões e tornar lei. Que quem ganha com isso é a população. Exato. Isso aí, quem ganha mesmo no final é a população. E a população sabe retribuir. Exato. Como sabe retribuir a população? A ponto que, de uma forma, vamos para um lado positivo e para um lado negativo. A população cansou. Exato. Essa renovação de 14 vereadores, que eram 21, né? 21, aumentaram mais 4, 25. Mas vamos tirar os 4? 21, 14 foi muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, a insatisfação e realmente pessoas veteranas, né? Exato. Veteranas, e tiveram bons votos, né? Agora a questão é essa. Eu acho que esse novo formato ajudou muito também a população a escolher melhor. Porque às vezes você tinha uma votação boa e entrava alguém com 400 votos. Exato. Isso aí também era muito justo. Ficou mais justo, né, pastor? Ficou realmente a vontade do povo, foi quem levou a nós nos elegermos e com isso a responsabilidade também é muito grande. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem. O vereador, para ele permanecer, ele tem que mostrar o serviço que fez, prestar conta, porque nós somos funcionários do povo. O povo que nos elegeu, a gente tem que corresponder
com aqueles que deram voto de confiança e até com quem não deu, porque Maceió a gente tem que atender a todo mundo. Esse é o nosso propósito. E para tratar também sobre isso, eu queria entrar no nossos projetos da educação, pastor. Sim. A gente criou o APP Educa Maceió, que nós vamos levar para o prefeito também eleito, para que ele analise junto com a parte da Secretaria de Educação e a parte de Finanças, a possibilidade de ser incluso esse aplicativo em toda a rede pública municipal, para que os pais possam ter um monitoramento hoje em tempo real, junto ao seu celular. Quase todo mundo tem celular, e aquele que não tem, a prefeitura iria possibilitar aos pais para ter um celular, ou Android ou iOS, para que acompanhe em tempo real no aplicativo. Se o aluno chegou na escola, o funcionário da escola vai lá acusar que ele já está presente. Se o aluno foi alimentado na merenda, ele acusa também que já foi alimentado e que está tudo ok. O aluno teve uma boa aprovação em português, em matemática, o professor vai lá e dá em tempo real a condição daquele aluno do seu desenvolvimento. O aluno fez um esporte, praticou o esporte, o professor vai lá também no aplicativo e acusa. Isso, pastor, os pais vão estar monitorando seus filhos em tempo real. E vai saber que o filho está em sala de aula. Está em sala de aula, está alimentado, está praticando esporte, está bem em algumas atividades de matemática, de português. O seu desenvolvimento educacional ele vai estar acompanhando em tempo real. E também, pastor, isso é acompanhado pelos pais e pelo conselheiro tutelar daquela região. Porque uma vez que o aplicativo não seja alimentado, se ficar 2, 3 dias em falta, o conselheiro tem que ir naquela família saber o que é que está havendo, por que o aluno não está indo para a aula. Isso foi colocado no Paraná e eles conseguiram diminuir 82% da evasão escolar. Fora o grande índice de desenvolvimento educacional daqueles alunos. Porque os pais ficam mais tranquilos, os pais conseguem trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estão realmente lá na escola, estão estudando. Não deu aquela fugidinha. Não deu aquela fugidinha, porque até na hora que ele sai, que vai embora, acusa que ele acabou de sair e os pais já dá para ter monitorar o tempo da chegada em suas casas. E evita também certos abusos, né? Exatamente. Principalmente, a gente percebe que cresceu muito, né? Crianças sendo violadas, né? E essa posição aí vai dizer onde está o seu filho, sua filha, e vai evitar muito abuso sexual. Exatamente. Nós temos que aproveitar a tecnologia, que eu costumo dizer que esta pandemia, ela evoluiu a parte tecnológica, coisas que era daqui a 4 anos, teve que avançar e tudo teve que acontecer agora. A gente hoje está muito voltado à parte digital, à parte tecnológica, tudo está se resolvendo pelo telefone, pelo computador. E se essa tecnologia veio para o bem, então vamos botar ela para praticar o bem, nesse caso do APP Educa Maceió. Isso é muito importante para que a gente possa ter uma condição de educação desses alunos e de tranquilidade das famílias. O terceiro projeto, Faculdade para Todos. Faculdade para Todos. Fiquei curioso. O Faculdade para Todos, tem gente que diz, mas é parecido com o ProUni, parecido com o FIES. Né? O Faculdade para Todos, gente, é uma ideia onde nós tivemos um estudo, pastor, foi mais de 1 ano estudando essa possibilidade, em que, verificando que os alunos do ensino médio, no meio da sua conclusão, parava para poder ajudar na sua renda familiar, trabalhando, ou desistiam por ver que não tinham condições de cursar o curso superior, pelas dificuldades que se tem, primeiro porque gratuito só tem o FAO e o CISAL. A concorrência é muito desleal para quem vem do ensino público. Você tendo em vista que as escolas particulares têm uma condição melhor de ensino. Então, já tira as vagas desses alunos que não têm condições. E para a faculdade privada, eles também não têm condições de pagar. Então, a conclusão do ensino médio das pessoas de baixa renda e que vêm do ensino público está muito deficiente por conta disso, porque desistem no meio do caminho e não têm condições financeiras de ter oportunidade de cursar. Vendo isso, nós pensamos em estudar uma possibilidade de que a parceria entre prefeitura e faculdades particulares possibilitasse essa forma gratuita de faculdades. Todas as faculdades particulares, elas pagam o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Muitas delas até não pagam, estão devendo, não passa a contribuição para o município. Eu fiz um estudo, tive até com o secretário Mamed, vendo a possibilidade da prefeitura abrir mão do ISS e esses valores serem revertidos em bolsas integrais para os alunos oriundos da escola pública e de baixa renda. Então, o projeto Faculdade para Todos, ele é nesse sentido. Fazendo uma conta de todas as faculdades, abrindo mão do ISS, será gerado 3.000 vagas
para os alunos vindo da escola pública e de baixa renda. E ainda, pastor, ele contempla mais. Ele contempla a oportunidade do primeiro emprego. Porque uma vez que a prefeitura abre mão do ISS, dando os 5 anos de conclusão ou 6 para aquele aluno se formar, o primeiro emprego, ele vai passar 2 anos dando o seu serviço à prefeitura e ganhando 50% da remuneração do profissional naquela área. Vamos supor, um enfermeiro, um contador, um advogado, ele se formou por conta do Faculdade para Todos, os 2 primeiros anos ele vai dar de serviço à prefeitura, recebendo apenas 50% da sua remuneração, gera o primeiro emprego e traz também uma profissionalização, uma graduação para ele para o mercado de trabalho. Isso também é uma opção para o aluno, né? Para o aluno. Se ele quiser, né? É. Mas vai ser apresentada essa proposta? Vai ser apresentada essa proposta. Isso é uma proposta nossa, que, como você bem disse, para se tornar projeto de lei não depende da gente, depende do Executivo. Sim. A gente propõe, a gente vai auxiliar, mas isso tem que passar por um corpo de estudo da parte da Secretaria de Finanças, porque vai ter que abrir mão de recursos, e da parte da educação, porque é esse elo, essa ligação desses alunos do ensino médio, que na verdade é responsabilidade do governo do Estado, mas que a gente tem que unificar a parceria do município com o governo do Estado para que esse projeto se torne realidade. Aproveitando a Faculdade para Todos, de uma forma ou de outra, são faculdades particulares. Sobre as escolas particulares, eu estive aqui há mais de um mês, e vai voltar, antes do fechamento do ano, a presidente dos estabelecimentos particulares, Bárbara. Professora Bárbara. E eu estou preocupado, porque de uma forma ou de outra, alguns colégios até tradicionais estão fechando as portas. A questão do ISS. Em cima dos alunos matriculados, mas eles têm alguns alunos que os pais não pagam, outros por alguma dificuldade, ficou desempregado. E tem colégios particulares que saíram do ISS, um valor normal, para 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu peço a atenção do nobre vereador eleito que junte os novos vereadores, os 14, para olhar com carinho essa situação tão problemática que é a educação. Porque se as escolas particulares, se as públicas já temos dificuldades, as escolas particulares fecharem, como é que vai ficar a educação em Maceió? Pastor, tendo em vista isso, eu me preocupei muito na época da pandemia por conta dessas dificuldades dessas escolas particulares, porque se elas fecharem, o poder público não vai conseguir absorver todo mundo. Então, o que foi que eu fiz na época? Eu pedi ao meu pai, o então vereador Antônio Holanda, que fizesse um pedido de isenção também de ISS e de outros tributos, para que essas escolas particulares pudessem ter um fôlego de sobrevivência, porque teve delas, escola com 30, 40 anos de geração, que pela primeira vez teve que entrar em empréstimo, teve que ter dificuldade financeira, coisas que jamais iriam acreditar diante das circunstâncias que a pandemia gerou. E essa proposta já foi, inclusive, protocolada. Eu não tenho certeza se ela já foi lida em plenário, mas eu posso verificar também isso para poder ajudar, porque no momento que nós criamos isso, que o vereador protocolou, eu fiz o contato com o doutor Gustavo, que é o advogado do sindicato, Sim. que no caso da professora Bárbara representa, para que a gente tivesse uma reunião e juntasse todos os diretores de escola para poder a gente forçar essa possibilidade junto à prefeitura. No momento a pandemia estava muito no seu início, Estava né? no seu início e as pessoas com receio procuraram não ter essa reunião para poder efetivar essa mobilização, para poder buscar esse incentivo. Mas eu vou ainda continuar brigando, pastor, para ver o que é que a gente pode realmente entrar o ano de 2021 com algum tipo de incentivo para que essas escolas possam realmente dar as condições de ensino de forma cuidadosa, com higiene, porque a pandemia ainda continua, até chegar a vacina, até ela de fato se encerrar. A gente tem outro comportamento de vida. São vários tipos de vacina, né? A gente não sabe qual vai ser a verdadeira, ou seja, que vai ter mais a sua atuação na cura. Mas a preocupação é tanta sobre essa questão da forma de retirar os impostos, de fazer o incentivo para as escolas, porque nós temos que cuidar dos nossos filhos, que tem que ter um retorno com condições de higiene e com condições de ensino, e com os profissionais
daquelas escolas, os professores também, que são pais de família, que também passaram por dificuldades. A gente sabe que as escolas tiveram que honrar os compromissos e, por isso, também tiveram suas deficiências financeiras e a gente tem que melhorar As isso aí. vans também. As vans, transporte escolar, As cantinas, que muitas vezes são terceirizadas. que depende também das São famílias. terceirizadas. Os fardamentos que ficam em colégios grandes, Isso. já tem uma sala dos fardamentos. Terceirizam também Exato. as costureiras. Então, todo o segmento da educação particular Perdeu. receberam assim um nocaute. Agora, eu me dou muito bem com um dos representantes da comissão, que é o contador André Franco, que inclusive esteve aqui com a Bárbara. Eles voltarão agora em dezembro, antes do Natal. E a gente está conversando sobre essa questão de levantar essa bandeira. Eu gostaria muito, com todos os vereadores eleitos, né, essa situação. Porque os que continuaram, foram muito neutros. Isso. E vocês, com sangue novo, perceber, porque já imaginou, colégio fechado, seus filhos vão ficar em casa. E se essa onda da pandemia, segunda onda, for verdadeira, como é que fica essa situação? A esposa vai ter que deixar o emprego para dar atenção ao filho. Então, existem vários fatores negativos. Como é que será o comportamento do nobre vereador eleito sobre a questão da educação com os estabelecimentos particulares? Pastor, eu já me precipitei, junto, como eu acabei de falar, com meu pai, protocolamos isso, mas pode dizer à professora Bárbara que nós iremos abraçar a causa sim, por entender que não pode entrar um colapso educacional, porque o município e o Estado não conseguem abrigar a todos. Então, é muito importante que a gente também dê um suporte e um auxílio de incentivo a essas escolas particulares, para que elas possam ter sobrevida e ter uma condição realmente de reabrirem com condições de higiene, e os professores, profissionais e toda a rede que depende dos terceirizados, como foi bem citado, que possam ter também a sua vida financeira equilibrada e ter paz e conseguir dormir em paz. Inclusive, nesse ato, nós teremos uma faixa de 7 a 8 dos 14 eleitos que estarão aqui, Pode no Pai da contar Alagoas. comigo. E eu quero contar com o senhor e com os demais eleitos para uma briga educada, né? Porque se a escola for mais ferida financeiramente, acabou. É uma briga de sobrevivência, pastor. Sobrevivência de todo mundo. Porque também, se as escolas fecharem, é como a gente acabou de dizer, vai entrar um colapso educacional e ninguém vai conseguir E assistir. também familiar. Porque Familiar também. alguém de casa Vai ter que ceder. Vai ter que ceder o emprego, né? Vai ter que ficar em casa para cuidar dos filhos. Falando em ceder, pastor, eu vou lutar muito para que a gente aumente as creches, que Maceió está deficitário. Porque a gente tem que ter as creches nos bairros, em todos os locais, para poder... Aquela do Bio, ao lado do 5º Batalhão, está funcionando? Tá, não. Aquela ali foi fechada tem mais de 15 anos, que ela não existe. Não, que foi construída há pouco tempo. Não, Tem o 5º Batalhão, certo? ao lado do 5º Batalhão, do lado direito. Eu estou falando da antiga creche. Essa já é nova. Essa é a nova. Realmente eu não posso dizer porque eu não. Mas o que tem, os números já falam que Maceió é deficitário em creche. E isso atrapalha o quê? O desenvolvimento daquela família. Porque, como você disse, alguém tem que ceder para ficar em casa com as crianças. Aí a renda familiar cai. Cai. E aí a creche é importantíssimo para que a gente possa deixar os seus filhos nas creches bem acompanhados, bem alimentados, em tempo integral, e os pais possam ter um trabalho digno e aumentar a renda familiar daquela família. Fala uma coisa muito importante, renda familiar. Os pesqueiros, os marisqueiros, como é que o senhor está olhando? Porque ali naquela lagoa, misericórdia, Drica Estrada, mas lá tem pessoas que vendem sururu, vendem seu marisco, mas não tem barracas padronizadas. Coisa simples, barata. Como é que o novo vereador vai olhar com bons olhos? Porque outros vereadores da região não defenderam os marisqueiros. Estão lá, o sururu é no chão, é uma barraca de madeira improvisada com prego batido, virado, é tanta coisa. Mas são pessoas, são seres humanos. São pessoas que estão ali para vender, para manter sua família. Como é que o vereador eleito, Antônio Holanda, vai se comportar com esses marisqueiros? Meu pastor, vai também naquele projeto nosso
de padronização dos mercados públicos. A gente vai... Eles entram. Nós vamos solicitar junto à Centabes para que dê uma condição digna para aqueles marisqueiros, para que eles tenham, padronizar os seus boxes, higienizar, ter um local de conforto e de trabalho justo. É verdade que a gente precisa, e eu sei que já está emenda colocada para a regularização, não, para a melhoria da orla lagunar. Existe todo um projeto já para reformar tudo aquilo ali, porque também não adianta a gente padronizar a parte dos marisqueiros, do sururu, e deixar aquela parte da orla lagunar do jeito que está. Né? Está sem rodovia, está um caos, tá um lixão. Um lixão, e a gente tem que... O processo de padronização e de condições dignas de trabalho passa também pela reforma da orla lagunar. Aproveitando isso aí, pode gerar receita para a prefeitura, o translado ali, de uma balsa, 2 balsas, para Santa Luzia do Norte, passeio à noite, gerando restaurantes próximos de um lado do outro, e toda essa taxa vai para a prefeitura. Então, ela não perde nada, ganha os marisqueiros, ganha os pesqueiros, ganha todo mundo. Pastor, hoje uma das fontes de renda maior do nosso município é o turismo. Sim. Nós temos que ter uma aula lagunar que se estenda desde a parte ali do Vegel, Vídeo dos Pobres e tal, e vá até o Pontal de uma forma que atraia o turista. Tem que ter umas barracas de artesanato, tem que ter restaurantes, comidas típicas. Aquilo ali dá para a gente padronizar e fazer esse translado. Pode ser até a balsa, ela pode servir como um transporte do dia a dia, mas pode servir também como passeio da lagoa. Então a gente tem que pensar... Pastor, não tem as 9 ilhas? 9 ilhas. Então cria uma situação. Olha, vamos para lá, e do outro lado tem algum atrativo. Pastor, a gente tem que utilizar tanta parte, como você falou, da nossa cultura do artesanato, mas também o sururu, que é um patrimônio de Maceió, tem que ser explorado mais, para que as pessoas tenham naquela orla lagunar a curiosidade de ver os marisqueiros, de ver que o sururu é da nossa terra, de provar daquele sururu fresco que o pescador acaba de tirar e já vai para o restaurante para que a gente possa se alimentar, buscar essas ideias e trazer uma vida noturna para aquela região. Em todos os outros municípios e todos os outros estados, a gente tem uma vida noturna para atender os turistas. E aquela região da Orla Lagunar até o Pontal, eu sinto que eles só têm sobrevida durante o dia. A gente tem que fazer incentivos para que a gente tenha uma noite agradável, que receba os turistas, noite do turista, com música ao vivo, gerando emprego e renda, que os artesanatos também possam... Não só música ao vivo, sanfoneiros. Sanfoneiros também, nordestino. Então, eu acredito, por exemplo, temos a lagoa, que é de graça. Isso. Temos os homens ali, os pesqueiros, os pescadores, também com a sua experiência. Faz um curso, chama um Sebrae, prepara essas pessoas para um grande empreendimento. Os turistas serão bem tratados, porque está com alguém do local, não é uma coisa mecânica, exato, e vai promover uma receita para a prefeitura. Ela não perde. Pastor, eu não posso negar que as nossas praias são as mais lindas do mundo. Mas a gente tem que entender que o nosso estado é Alagoas por conta das nossas lagoas. Então, as lagoas a gente tem que valorizar e tem que trazer o turista também a curiosidade de conhecer nossa lagoa, de conhecer nosso patrimônio que Deus, da natureza, né? A natureza que Deus colocou na nossa vida, mas também conhecer o nosso sururu e os nossos artesãos que são brilhantes ali do Pontal e que a gente pode se estender para a Orla Lagunar. O senhor sai aqui nessa entrevista com compromisso com os marisqueiros e os pesqueiros. Com certeza, isso é importante. Com toda a população daquela região ali, para que a gente possa ter uma nova vida ali e gerar emprego e renda para toda a população. Aproveitando esse contexto de entrevista, que hoje aquela parte ali tornou-se, tem porco, tem tudo, aí o senhor agora está preocupado com os animais. Só daquela região ali, o lado que foi interditado, tem cavalo, tem se eu imaginar, um zoológico. O senhor está preocupado também com os animais? A gente tem um projeto em defesa da causa animal, que é o Dog Feliz. Na verdade, como você fala dog, a gente acha que é direcionado só para o cachorro. É que o projeto, a ideia foi bacana com esse nome, mas ele abrange a todos os animais. A nossa ideia, pastor, é colocar em diversas localidades, logicamente que a gente pretende colocar próximo a essas entidades que já tratam da causa animal, essas ONGs, essas parcerias que tem, os alimentadores de cães, de gatos e de animais. Alimentadores de rua,
onde vai buscar, os animais irão se deslocar para comer lá e, logicamente, vai facilitar o acolhimento, a tratar e depois a adoção. Porque, em parceria do poder público com essas entidades, ONGs, esses institutos que tratam da causa animal, nós iremos fazer essa parceria dos alimentadores, eles vão acolher como profissionais que são e que já têm ajuda também para isso, vão tratar e vão designar a sua possível adoção. Esse é um projeto que a gente tem em mente, que em outros estados já deram certo, mas a gente precisa unificar essa parceria com essas entidades para que eles também tenham a atenção do projeto que vai ser realizado, dando a condição de alimentar cães e gatos, né, e atrair eles através desses alimentadores, e eles têm que estar passíveis ao acolhimento. Outra coisa importante, falando sobre essa situação, a gente vê muito os que vivem da areia da praia. Isso. No Covid, muitos que vêm do queijinho, né, assado, camarão assado, que vêm do picolé, que estão autorizados a vender, que vivem da areia da praia. Seja no Francês, Barra São Miguel, Maceió também, Ponta Verde, Jatiuca, Cruz das Almas, Sereia. O senhor tem algum projeto que venha, porventura, lá na frente, né, no porvir, olhar com mais carinho essas pessoas que vivem da areia da praia? Porque o prejuízo foi grande, a pancada foi grande no Covid. Gerar alguma situação com a prefeitura, o executivo, através de um requerimento, a sobrevivência dessas pessoas. Eu me preocupo muito. Não sei se porque esse lado cristão, eu olho muito assim, se meu filho pede um lanche e eu digo a ele, meu filho, hoje eu não tenho. Imagine quem não tem expectativa. Pastor, eu acredito que 90% dos ambulantes, eles sejam cadastrados pela prefeitura e pagam alguma taxa de permanência do local. A gente vai tentar analisar com calma isso, ver a possibilidade da isenção ou, se possível, de diminuir essa taxa, porque a gente sabe das dificuldades que eles passaram. Foram meses e meses sem a praia estar liberada, sem turistas, sem nada. Começaram a voltar à vida normal de 2 meses para cá, mas os problemas financeiros ficaram. Alguns tiveram esses auxílios emergenciais, mas a gente sabe que as dificuldades são grandes. E outra coisa que me preocupa muito, pastor, que eu vou lutar, é para que seja colocado os banheiros públicos para atender a esses ambulantes. Porque eles passam o dia todo na praia, de ponta a ponta, e às vezes têm dificuldade de ir no banheiro, porque os donos de restaurante às vezes não deixam. Então a gente tem que ter, durante essa orla, não só daqui de Maceió, mas em todo o nosso estado, vários banheiros públicos, para que eles possam ter as suas condições de tomar um banho, de fazer as suas necessidades. É muito importante isso. É um projeto que eu vou lutar para que a gente possa colocar e dar melhores condições a esses ambulantes. Dos seus 5 projetos, falta mais algum para falar? Regularização urbana e fundiária. Eita, é o último para finalizar a entrevista. Olha que entrevista boa, 2 etapas, mostrando o outro lado do vereador eleito, Fernando Holanda. Pastor, eu há 5 anos que estive à frente da CARP, tive a oportunidade de lidar com a situação de regularizações. E a gente sabe que Maceió passa de mais de 200 mil imóveis que se encontram sem condições de regularização com pendências. Qual é o trabalho que a gente vai fazer? A gente já tem uma experiência, até mesmo porque participamos de convênio com o Moradia Legal, e o projeto novo do governo federal, ele contempla também escritura gratuita, aqueles imóveis que foram subsidiados pela Caixa, mas que não tiveram a sua documentação regularizada. Mas nós vamos além disso, nós vamos buscar essa regularização fundiária, onde irá trazer recurso para a prefeitura, porque uma vez o imóvel regularizado gera ISS, gera IPTU, nós iremos trazer também a possibilidade do documento gratuito de escritura e registro em parceria com os cartórios, mas isso é um projeto da regulação porque já contempla no projeto do governo federal que seja gratuito. Com certeza eles não vão ter prejuízo, porque quem vai bancar é o poder público. Mas a gente tem que dar regularização a esses imóveis, que as pessoas tenham no mínimo de 5 a 10 anos naquela localidade e a gente possa realmente contemplar, porque às vezes você foi enganado por um compra e venda e tem dificuldade de regularizar o imóvel, porque às vezes a localidade, a região não foi devidamente feita a sua regularização fundiária, a sua questão de averbação,
junto aos cartórios. Isso vai ser através de mutirões? Mutirões. Nós iremos, no próprio bairro? No próprio bairro. Nós iremos solicitar hoje da Secretaria de Infraestrutura, que lá tem... hoje a Secretaria de Habitação é apenas uma superintendência dentro da infraestrutura. Nós vamos, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, mobilizar essa superintendência da habitação para que seja feito um recadastramento dessas pessoas e a gente entre com esse projeto de regularização urbana e fundiária em parceria com o governo do Estado e o governo federal para ser gratuito o documento. Isso lhe concede uma facilidade pela experiência, pelas pastas que passaram e tiveram a honra do senhor representá-las. Isso demonstra experiência e capacidade. Mutirões irão voltar, né? Irão. Agora, com essa questão da aglomeração, tem que ser com muita, por exemplo, por etapas ou ordem alfabética, mas os mutirões irão acontecer de uma forma muito eficaz. Isso, pastor, é com forma responsável, porque nós iremos colocar os profissionais da Prefeitura, junto com profissionais do Tribunal de Justiça, que vão dar a legalidade dessa posse, porque não é para qualquer um que vai ter dado. A gente tem que, pelo menos, entender que aquela pessoa que está naquele imóvel há mais de 5, 10 anos e que comprou de boa fé e que tem, de alguma forma, algum documento de compra e venda, alguma procuração, para que a gente possa fazer essa análise junto com os profissionais da Prefeitura e os profissionais do TJ e realmente comprovar e entregar a titularidade daquele imóvel. É realizar um sonho. É realizar um sonho. Eu quero aqui agradecer a presença do vereador eleito, formação administrador de empresas, mas também de uma pessoa cristã, humana, ao lado da sua esposa aqui, né? Ela veio acompanhando, ele está muito feliz, né? Pai de um casal de filhos, né? Estou arrancando o sorriso dele, né? Isso é bom. E comprometido com o social. É importante você que está me assistindo agora observar os 14 que foram eleitos, os novos, e acreditarem, como vocês acreditaram, que será uma nova Câmara, uma Câmara preocupada com cada artéria em Maceió. Uns falam 50 bairros, outros falam 52, outros falam 54, não importa a quantidade. O que importa serão as atitudes para beneficiar cada bairro, cada morador. Aqui é o Painel Lagoas, a avaliação é sua. Hoje, o vereador eleito Fernando Holanda, ia dizer Antônio Holanda, mas é uma satisfação. A TV Mar tem essa democracia e através do Painel Lagoas nos conhecemos na caixinha de fósforo, né? Lá na Rádio A Voz. Quero aqui mandar um abraço também para todos da Rádio Farol. Eu faço parte também do meio de comunicação, né? Está crescendo e, graças a Deus, estamos aqui convictos também do crescimento, já crescendo também a TV Mar. Lembre-se de uma coisa, a avaliação é sua. Faça com grande responsabilidade. Painel Lagoas. Um grande abraço.